E aí galera, continuando nossa série, hoje nós vamos explorar um pouco da história do Sauron, o grande vilão da trilogia do Senhor dos Anéis. Originalmente chamado pelo nome de Mairon, ele era um Ainur da classe dos Maiar que servia a Aule, o grande ferreiro dos Valar. Quando foi criado por Eru Ilúvatar, ele era puro como os outros Ainur, e a sua maior virtude estava no amor pela ordem e perfeição das coisas. Esse desejo por ordem e perfeição acabou sendo o principal motivo do seu desvio para o mal. Quando observou todo o poder de Melkor e como ele tinha vontade de se igualar a Eru Ilúvatar para dar existência às coisas e governar sobre elas, Mairon viu uma oportunidade de crescer em poder e assim atingir seus objetivos mais rapidamente. Melkor, que não era bobo nem nada, logo viu o potencial de Mairon, já que ele era o mais poderoso dos Maiar, incluindo o Gandalf e o Saruman, e logo fez questão de tentar convencê-lo a se juntar a ele. Por fim, Melkor conseguiu corromper Mairon a ser seu servo, mas optou por deixá-lo entre os outros Ainur e manter as aparências por enquanto, de modo que agora, Melkor poderia ficar sabendo de tudo o que os Valar faziam. Só quando Melkor já havia estabelecido suas fortalezas em Utumno e em Angband, é que Mairon, enfim, se revelou como servo do Senhor das Trevas, e partiu para assumir o posto de tenente dos exércitos de Melkor e ficou responsável pela fortaleza de Angband. Diante dessa mudança de lado, os Elfos passaram a chamá-lo de Sauron, o Abominável. Daí, Sauron passou a servir Melkor em incontáveis batalhas, através dos primeiros anos, incluindo nas guerras contra os Ainur, as guerras contra os Elfos e na Guerra da Ira. Os dois chegaram a dominar grande parte do território da Terra-média, mas com os eventos da Guerra da Ira, que marcaram o final da Primeira Era, Melkor, agora chamado de Morgoth, e suas forças acabaram sendo derrotados pelos Ainur. E então o Senhor das Trevas foi levado cativo para o Vazio, onde lá ele permaneceria até o Dagor Dagorath, que é o apocalipse da história. Apesar da derrota, Sauron conseguiu fugir e permanecer escondido por quase 500 anos. Lá pelo ano 1000 da Segunda Era, e agora como novo Senhor das Trevas, Sauron passou a se recompor em Mordor, onde passou a criar hordas de orcs e trolls, como também levantar a Torre de Barad-dûr, próxima à Montanha da Perdição. Ainda com seu desejo de governar sobre os povos livres da Terra-média, Sauron bolou um plano para atingir seus objetivos. Como ele sabia que os homens eram mais fáceis de corromper, ele focou seu plano nos Elfos. Primeiramente, ele tomou a forma de Anatar, o Senhor dos Presentes. Depois, ele se apresentou aos Elfos e ficou um tempo entre eles, numa tentativa de ganhar a confiança daquele povo. Em seguida, ele fez amizade com um grande ferreiro chamado Celebrimbor e ensinou muitas coisas a ele. Depois de um tempo, Sauron convenceu Celebrimbor a forjar anéis místicos para presentear os reis elfos. E assim ele o fez, 19 anéis do poder, sempre com o auxílio de Sauron. Mas o que os elfos não sabiam é que às escondidas, Sauron forjava um anel mestre no fogo da Montanha da Perdição. Nesse anel ele concentrou grande parte da sua própria alma, para que a joia ficasse mais poderosa e o desse o poder de controlar os outros anéis e quem os usasse. Porém, quando Sauron colocou seu anel, os elfos que usavam os deles logo perceberam que havia algo errado, e imediatamente retiraram seus anéis e os esconderam. Agora, frustrado com o aparente fracasso do seu plano, Sauron levou a guerra até os Elfos novamente. Ele acabou conseguindo recuperar 9 dos anéis e capturou Celebrimbor, levando-o para Mordor para questionar onde estavam o restante dos anéis. Depois de muita tortura, Celebrimbor acabou revelando onde estavam 7 dos anéis remanescentes, e Sauron os recuperou posteriormente. Mas ainda faltavam 3 anéis, os 3 mais poderosos e que ele havia forjado sem a ajuda de Sauron. E depois de terríveis sessões de torturas dos piores tipos, Celebrimbor acabou não resistindo e morrendo, mas ainda sem revelar o paradeiro dos 3 anéis que faltavam. Com os anéis em seu poder, Sauron tentou colocar seu plano em prática novamente, só que agora com os homens e com os anões. 7 dos anéis foram dados aos anões, mas a corrupção não funcionou com eles. Apenas potencializou sua ganância e seu desejo por riquezas. Os outros 9 foram dados aos reis dos homens, e com eles a história foi outra. Depois de um tempo usando os anéis, eles foram tão envenenados pelo poder que aos poucos foram se tornando escravos de Sauron, sem vontade própria nenhuma. Eles agora fariam parte dos exércitos de Sauron, e ficariam conhecidos como os Nazgûl, os espectros do Anel, e em tudo obedeciam a seu mestre.
Agora com os Nazgûl a seu lado, Sauron direcionou toda a sua fúria contra os Elfos e acabou conquistando grande parte do oeste da Terra-média. Mas, quando os Elfos estavam praticamente à beira da aniquilação total, os exércitos dos Númenóreanos vieram em seu auxílio e derrotaram as grandes forças das Trevas comandadas por Sauron. Depois da vitória, o rei dos Númenóreanos ordenou que Sauron fosse levado até a ilha de Númenor para ser julgado por seus crimes. Sauron muito se agradou da ideia de ir até lá, mesmo que cativo, já que estando lá, ele teria a chance de destruir seus algozes de dentro para fora. Então ele assumiu a forma de uma pessoa de aparência agradável e seguiu para Númenor como prisioneiro. Resumindo de uma forma mais geral, estando na ilha, ele foi aos poucos ganhando a confiança do pessoal importante do reino e chegou até a ser conselheiro do rei. Estando agora nessa posição de influência, ele passou a manipular o povo a louvarem a Morgoth e oferecerem sacrifícios a ele. E depois, acabou convencendo o rei Ar-Pharazôn a se rebelar contra os Valar. E aí eles caíram no conto do vigário e lançaram guerra contra Valinor. Mas antes que pudessem atacar, Eru Ilúvatar ficou sabendo dessa história e se irou contra o povo de Númenor e afundou a ilha por completo. Quase toda a população da ilha morreu nesse cataclisma, inclusive o corpo físico de Sauron também foi destruído. Alguns poucos sobreviventes conseguiram chegar até a Terra-média e começaram os reinos de Arnor no norte e Gondor no sul. E aí, depois de tudo isso, Sauron voltou em espírito para Mordor, onde passou a reconstruir seu corpo e a finalizar a Torre de Barad-dûr. Depois de algum tempo e vários ataques de Sauron aos reinos de Gondor e Arnor, Elendil, o rei de Gondor, e Gil-galad, o rei dos Elfos, uniram forças e formaram a última aliança que partiria até Barad-dûr e formaria um cerco, na esperança de derrotar o Senhor de Mordor de uma vez por todas. O cerco durou por cerca de 7 anos, e quando menos se esperava, Sauron saiu de sua fortaleza e foi encarar seus agressores. Gil-galad e Elendil tomaram a frente para enfrentá-lo, mas com apenas um golpe ele matou os dois. Depois disso, Sauron dirigiu sua atenção até Isildur, o filho de Elendil, e quando foi atacá-lo, o filho do rei pegou a espada quebrada de seu pai e num golpe de extrema sorte cortou os dedos de Sauron, incluindo o que portava o anel. Como parte da alma de Sauron estava contida no anel, a separação dele fez com que seu corpo não tivesse força o suficiente para continuar existindo, e então seu corpo foi destruído novamente. Com isso, a vitória dos povos livres da Terra-média foi decretada, e os exércitos de Mordor foram dispersos. Depois de destruir Sauron, Isildur tomou posse do Anel, e até teve a chance de jogá-lo de volta no fogo que o forjou, e destruí-lo de uma vez por todas. Mas rapidamente ele foi corrompido pelo poder do Anel e preferiu ficar com ele. Mais tarde, quando fazia uma viagem ao norte, foi emboscado por orcs numa estrada e acabou sendo morto no ataque. O anel ficou perdido no fundo de um rio que passava ali perto. E no leito do rio, o anel permaneceu por séculos, até que foi encontrado pelos hobbits pescadores Sméagol e Déagol, onde Sméagol matou seu primo Déagol para ficar com o anel. Durante esse tempo, embora fraco demais para ser uma ameaça, Sauron ainda existia em espírito, e enquanto um anel existisse, ele também ainda viveria, já que a maior parte de seu poder havia sido colocado no anel quando ele o forjou. Depois de mais alguns séculos, ele se instalou na fortaleza de Dol Guldur, onde passou a operar sob o alter ego de O Necromante, e novamente passou a formar grandes exércitos para tentar reaver seu anel perdido e seguir com seu plano de governar a Terra-média. Algum tempo depois, já nos eventos de O Hobbit, o Conselho Branco, formado por Gandalf, Saruman, Lady Galadriel e Elrond, descobriram que o Necromante era na verdade Sauron tomando forma novamente, e rapidamente organizaram um ataque à sua fortaleza e o expulsaram de lá. E aí, depois de ter sido expulso, Sauron voltou a seu antigo território de Mordor e assumiu a forma do grande olho flamejante no alto da Torre de Barad-dûr. Mas o que ele não sabia é que seu fim definitivo estava a caminho, e pelas mãos da menor e mais frágil das criaturas da Terra-média. Durante a expedição até a Montanha Solitária, Bilbo Bolseiro encontrou um anel, mas ele não sabia de que se tratava da arma mais poderosa do mundo em que ele vivia. Mas no fundo ele acabou sentindo algo pelo anel, mesmo não tendo sido corrompido por completo. Muitos anos depois, Bilbo, agora um hobbit bem velho, seguiu jornada para Rivendell e deixou um anel com seu sobrinho Frodo, a pedido de Gandalf, que há muito tempo já suspeitava sobre o que realmente aquela joia poderia ser.
Logo depois, Gandalf confirmou que o anel que agora pertencia a Frodo era o Um Anel de Sauron. E então começou a jornada pelo destino do mundo. O anel deveria ser destruído de qualquer maneira. Como vocês provavelmente bem sabem, depois de muitas batalhas, muitos sacrifícios por parte de Frodo e Sam, Gandalf e Aragorn e os outros componentes da Sociedade do Anel, os pequenos hobbits finalmente conseguiram chegar à Montanha da Perdição e atirar o anel no fogo que o forjou, o destruindo. O ato da destruição do anel causou um grande cataclisma em Mordor, já que todas aquelas terras estavam impregnadas com a magia de Sauron. O vulcão da montanha entrou em erupção, o solo se fissurou, a torre que continha o olho de Sauron foi ao chão e as forças das trevas se dispersaram. E agora, sem sua maior fonte de poder, Sauron já não tinha mais força para tentar um retorno e causar qualquer tipo de dano aos povos livres da Terra-média. E esse foi o fim do grande vilão do Senhor dos Anéis.